Ora então, para todos, muito boa tarde. Saudações cordiais ao abrirmos esta emissão de quarta-feira neste magazine de informação, onde o teatro sempre tem presença regular, semana após semana, à quarta-feira. Para além disto, e além do desporto e das notícias do dia, lugar ainda ao destaque para o lançamento dos cadernos europeus. Trata-se de uma iniciativa que se realizou esta manhã no Porto, sob a égide da Associação Nacional de Municípios Portugueses e durante um encontro com a comunicação social. O objetivo da iniciativa é trabalhar no sentido de, entre outros aspectos, se conseguir uma consciencialização do município para a construção da Europa Unida. Bom, mas porque hoje é quarta-feira, vamos de imediato passar imagens sobre a peça Alta Floresta na Terra, representada pelo grupo cênico da Comuna. Nós vamos ficar aqui uns 2, 3 meses sem dormir. Isso aqui vai virar um inferno. Mas depois, no fim, a gente... Vem cá, vai fazer uma olhada no garimpo agora. Alemão, fica tranquilo, nós não estamos transtornados quanto você por ter visto isso aí. As coisas acabam bem. Vê lá que vai aprontar. Calma, rapaz, fica calmo, Luísa. Tudo bem, tudo bem, Maria, vem comigo. Aí, olha, vai na cozinha, Maria, tudo você. Tudo bem, vem. Maria, ajuda aqui. Maria! Bom, estas foram imagens breves de uma reportagem sobre teatro que iremos apresentar aqui, na íntegra, nesta emissão do Ponto por Ponto. Para já vamos falar-vos de um tema de saúde. Mais exatamente, vamos falar-vos de hepatite B, uma doença que já afeta cerca de 200 mil portugueses. Este número foi divulgado pela Organização Mundial de Saúde e, segundo aquele organismo internacional, entre 20% a 25% da população portuguesa é portadora de anticorpos de hepatite B. Trata-se de uma doença incurável. Quer isto dizer que cerca de 1/4 dos portugueses já estiveram em contacto com esta doença, podendo, portanto, vir a ser afetados por ela. A doença pode manifestar-se como uma hepatite vulgar, começando mais tarde a surgirem complicações com uma evolução fatal, tais como cirrose hepática, hepatite crónica, ativa e persistente e cancro no fígado. Portugal, acrescente-se, localiza-se numa zona intermédia de incidência da hepatite B, mas devido às suas ligações com a África e a Ásia, corre o risco de ter um agravamento no número de casos. Esta doença está a fazer anualmente em todo o mundo 2 milhões de mortos. O problema mais grave da hepatite B é a sua fácil propagação, muito semelhante ao SIDA. Pode assim ser transmitida por sêmen, secreções vaginais, sangue, soro ou plasma contaminado, e inclusive também a saliva. Setores profissionais como médicos e bombeiros são grupos que correm alto risco. Para nos falar em pormenor deste assunto, temos aqui em estúdio dois convidados, a doutora Maria Joana Quaresma e o doutor Silva Graça. Muito boa tarde. Os nossos agradecimentos pela vossa participação. Penso que, de algum modo, os nossos espectadores terão ficado assim um pouco aterrados com esta minha introdução, mas eu gostaria que, enfim, fale quem de direito e, portanto, pedi à doutora Joana Quaresma que nos desse assim, não propriamente o panegírico da doença, mas, quer dizer, em termos mais concretos e mais imediatos, que nos traçasse o quadro da doença. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma ligeira correção a uma coisa que disse por lapso. Não se pode dizer que seja uma doença incurável, felizmente. A maior parte das hepatites agudas B cura-se. Só que há, de facto, uma percentagem de más evoluções. Desde a fase aguda, em que pode haver uma falência hepática aguda com uma altíssima mortalidade. Portanto, desculpa interrompê-la, não estamos perante uma doença incurável, si, estamos perante uma doença de cura muito difícil. Será assim? Não, também não é assim. A maior parte das hepatites agudas cura-se espontaneamente. Há uma tendência espontânea para a cura, para a eliminação do vírus e para a cura. Em alguns casos, há uma má evolução. Uma má evolução que, como disse, para a hepatite crónica persistente, hepatite crónica ativa, cirrose hepática, no limite, hepatoma, portanto, carcinoma hepatocelular, portanto, é um tumor final maligno do fígado. Digamos que será a complicação mais grave. A máxima, exato. Entre nós, a hepatite B ainda tem uma alta incidência e, apesar da triagem do sangue que é administrado nos hospitais, como sabe, há alguns anos que todos os dadores, o sangue dos dadores é testado e se é positivo, porque se consegue já fazer esse teste há algum tempo, o sangue é recusado. Portanto, diminuiu de facto a incidência da hepatite B pós-transfusional, embora haja outros vírus que não são ainda detectados e que possam provocar a hepatite pós-transfusional.
Mas, coincidentemente, aumentou a hepatite B porque aumentou um grupo que são os toxicodependentes. Portanto, é um dos grupos de risco, como disse, portanto, a doença é transmitida fundamentalmente por sangue e seus derivados e por via sexual. E a toxicodependência que implica administração venosa é de alto risco e nesse grupo subiu bastante, o que acabou por quase que compensar o que tinha descido das pós-transfusionais. Entre nós, no Hospital de Santa Maria, no Serviço de Doenças Infecciosas, posso dizer-lhe que ao longo dos anos tenho estado atenta a esse problema e tenho feito as estatísticas, nos últimos 2 anos não, mas entre 10% a 12% do total de internamentos do serviço são por hepatite viral, de maneira geral, e destas, cerca de 35% a 40% ainda são B, apesar da diminuição, como lhe disse, do grupo pós-transfusional conhecido. Isto indica a alta incidência que entre nós ainda existe, não sendo como área geográfica de maior prevalência de marcadores. Não sei se isto responde à questão que me a pôs, nível da geral. sua experiência profissional e circunscrevendo-se mais ao Hospital de Santa Maria, onde trabalha. Em relação ao Dr. Silva Graça e ao Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, qual é a sua experiência, portanto, em termos de realidades? Digamos, a realidade do meu serviço é possivelmente um pouco diferente, porque tratamos um grupo etário em que prevalece os 20, 30 anos. No entanto, e também por isso, a hepatite, digamos, é dos nossos maiores problemas. Ela representa 20% dos nossos internamentos e tem-se assistido nos últimos anos, talvez, a uma maior percentagem. É um número, desculpe interromper, é um número um bocado pesado, não é? É um número pesado. Em cada cinco doentes internados, um tem uma hepatite aguda. Atenção, não quer dizer que seja B. Nos últimos anos tem-se verificado, como lhe dizia, um acréscimo dos casos de hepatite B. Neste momento, e as contas do último ano, penso que apontam para os 50%, 52%, isto em relação às hepatites agudas. Uma percentagem, como disse, cresceu, nos últimos 2 anos oscilava pelos 40%, 45%. Portanto, estamos perante números exageradamente pesados, não é? Sim, mas, como lhe digo, um pouco em face do grupo etário que interno isto é maior incidência. De qualquer maneira, e para esclarecimento dos nossos espectadores, atendendo talvez um pouco a um tom que nós não provocámos, mas que de algum modo se instala um pouco de alarme, eu gostaria que nos dessem, e neste caso transmitissem ao nosso auditório, uma visão muito clara e muito concreta de como é que o problema se situa em termos de Portugal neste momento. É uma pergunta a que poderão responder os dois em entreajuda. Que se situa em termos de prevenção? Sim, porque inicialmente eu referi na introdução que fiz, e aliás com base em elementos que pude recolher, que são 200 mil os portugueses afetados por uma doença deste tipo. Portanto, em termos de futuro próximo, o que é que há a esperar? Que o número seja crescente, que haja uma inversão? A única maneira de travar o crescimento deste tipo de doença com a transmissibilidade que tem seria a vacinação em massa. A vacinação em massa nas zonas de maior taxa de endemicidade, que não é a nossa, nas zonas fora destas, que são nomeadamente a África, ao sul do Saara e o Sudeste Asiático, nós somos uma zona de relativa baixa endemia, haveria que vacinar os grupos de risco, que são os trabalhadores de saúde que lidam com o sangue e os derivados, laboratórios, hemodiálise, estomatologias, cirurgias, os toxicómanos, os homossexuais masculinos, os hemofílicos, o pessoal internado e que lida em instituições, nomeadamente de atrasados mentais, porque se sabe que aqui há um cluster de incidência. Enquanto isso não for feito, a prevenção, há que alertar as pessoas para os modos como a doença pode ser transmitida e adquirida, enfim, e haver as precauções. É de salientar que, de facto, a transmissibilidade do vírus da hepatite B é muito sobreponível à transmissibilidade do vírus causador da SIDA. Portanto, as vias que agora que está muito na berra, porque infelizmente não é
em número tão extensivo, mas é muito mais dramático, porque As a doença consequências são- instituída é geralmente fatal. Mas a prevenção, de certa maneira, é semelhante. É semelhante. E talvez não fosse mau alertar, ainda por cima o vírus da hepatite B tem uma maior transmissibilidade que o vírus da SIDA, felizmente. Felizmente assim, Sim, sim. mas mal também. Porque o vírus da SIDA tem uma menor capacidade de sobrevivência fora do meio humano. Portanto, em termos de pessoal de saúde, concretamente, há maior risco de contágio com o vírus da hepatite B do que com o vírus da SIDA. Portanto, esses cuidados nos meios, nos hospitais, nos centros de saúde, pois deverão ser permanentemente administrados por setores especializados, de modo de manusear o material, as picadas com as agulhas, enfim, etc. E insistir na necessidade de vacinação nos setores de maior risco. Neste momento já existem 2 vacinas, já havia a gama-globulina hiperimune de resultados não satisfatórios, a não ser quando administrada imediatamente, e mesmo assim, muitas vezes só se constatava um atraso no aparecimento dos sintomas ou uma atenuação da sintomatologia, e não propriamente